Oi, pessoal, vamos falar agora sobre software, a parte lógica e não palpável do computador. Veremos quais as principais categorias do software, incluindo o que nos auxilia na execução dos demais e a utilizar o próprio hardware da máquina, que é o sistema operacional. As três principais categorias de software são os softwares básicos, utilitários e aplicativos. Os softwares básicos são os programas que gerenciam todo o funcionamento do computador e proporciona uma interface com o usuário, ou seja, uma facilidade de uso do hardware disponível. Tá? Os principais exemplos de softwares básicos são os sistemas operacionais e os compiladores. Compiladores são programas que transformam o código em alto nível, código de programação, em linguagem de máquina. Tá? O outro nível de software também são os utilitários, que são programas que oferecem opções de executar algumas tarefas complementares. Eles são, por exemplo, antivírus, software de compactação de arquivos, desfragmentador de unidade de disco, entre outros. E, por fim, o mais alto nível deles são os aplicativos, que são os programas que nós conhecemos, que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Então, são programas com o objetivo de facilitar a vida do usuário, auxiliando em algumas tarefas, como na edição de textos, criação de apresentações, a navegação na internet, utilização e algumas configurações também do próprio hardware, obtenção de imagens, entre outros, ou seja, toda a gama de aplicativos, toda a gama de programas que utilizamos, que não são para gerenciar ou utilizar o hardware, são chamados de aplicativos. E por que os sistemas de computadores eles precisam de todos esses tipos de software? Tá? Se levarmos em consideração o que já vimos um pouco na aula anterior sobre noções de hardware, que um computador é composto por N dispositivos diversos, como o processador, a memória, os controladores, o monitor, a memória RAM, a memória secundária, o meu teclado, o mouse, impressoras, dispositivo de câmera, entradas de áudio, saídas de som, etc. Ou seja, N dispositivos, como é que faríamos para conseguir utilizar cada um deles? Que tipo de conhecimento deveríamos ter? Pra vocês terem uma ideia, os primeiros computadores, eles só eram operados pelos próprios engenheiros, porque ele precisava mudar o posicionamento de fio por fio. Imagine se a gente ainda precisasse fazer isso. Com certeza não teríamos a gama de programas que temos hoje em dia, não teríamos teríamos a facilidade que temos em exercer várias atividades. Tá? Então, por quê? Já que eu tenho tantos dispositivos, surgiu a necessidade de a gente gerenciar esses dispositivos e todas as tarefas. Gerenciando os dispositivos nos possibilitou também a ideia de executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Tá? Seria o equivalente a você estar com um editor de texto, uma apresentação e um browser aberto fazendo uma pesquisa, estou escutando música para ir distraindo, ou seja, tenho vários programas sendo executados. Como é que isso daí acontece? Quem faz isso tudo é o sistema operacional. Tá? Vai ser um programa, um software básico, ou um programa, um conjunto de programas que ele vai servir como um gerenciador do hardware e possibilitar essa interface com o usuário. É através dos sistemas operacionais mais novos, isso da década de 90 para cá, 80 e pouco, 90 para cá, que temos essa facilidade de visualização e manipulação de vários tipos de programas, certo? Aqui estão alguns dos principais sistemas operacionais, que é o Windows, o Linux, o Mac OS, que está representado como o iOS, do iPhone, o Android, etc. Então, assim, vocês podem ver que já saímos da ideia de que apenas os computadores pessoais precisariam de sistemas operacionais, e vocês percebem que todos os outros dispositivos também. Então, o smartphone de vocês tem sistema operacional, que são bem conhecidos atualmente, até para poder saber que aplicativo vai baixar, porque algumas aplicações elas só vão funcionar para sistemas operacionais definidos, certo? Eles são dependentes dessa utilização. Por quê? Porque é o sistema operacional que vai permitir o uso do hardware do computador, ou seja, é o sistema operacional que permite que o programa acesse o monitor e mostre na tela aquelas informações. É o sistema operacional que também faz o meio do caminho, que permite que o programa consiga acessar informações de que dados foram digitados ou clicados, tá? Ou seja, o teclado ou o mouse que foram utilizados, ou telas de touch.
certo? Então, eu preciso do sistema operacional para poder guiar e utilizar esses recursos. Então, vários softwares eles são feitos para sistemas operacionais específicos. Os que não são, eles precisam de outro programa para ser um meio termo entre ele e o sistema operacional. Ou seja, ele é feito para rodar em cima de uma máquina virtual, que a gente chama como se fosse um sistema operacional extra. E esse sistema operacional extra, essa máquina virtual, é que vai acessar o sistema operacional em si. Certo? Por isso que vocês, quando precisam baixar qualquer tipo de programa ou instalar algum tipo de programa, vocês precisam identificar se ele é para Windows, se ele é para Linux, alguns até em que versão do Windows ele funciona, o mesmo que um aplicativo para iOS não necessariamente vai funcionar em Android e vice-versa, tá? Então, eu preciso ter os programas voltados para o sistema operacional correto. E para que esse software básico? Já de cara, o que acontece quando ligamos o computador, certo? O que vocês imaginam? Pra vocês terem uma ideia, só em clicar no botãozinho do power do computador, vai acontecer, eu vou precisar mexer em vários dispositivos para permitir começar a funcionar todos esses componentes e vocês visualizarem qualquer coisa. Quando eu clico no botão de power, primeiro ele possibilita, lógico, a entrada de energia para os componentes da placa, tá? Depois que todos eles estão com energia para poder trabalhar, o processador vai buscar a primeira instrução a ser executada. Essa primeira instrução a ser executada vai estar num endereço de memória específico, no caso do meu sistema, da minha ROM, que é a BIOS do computador, para identificar onde está o sistema operacional e, a partir disso, começar a executar o código de execução do sistema operacional para inicialização do computador e do sistema como um todo, tá? Até vocês verem aquela tela aberta, tipo, como vocês devem ser mais acostumados com Windows, então, até vocês verem aquela área de trabalho, a área de logar do Windows, ele precisou executar algumas até milhares de instruções até que vocês verificarem aqui. E quando vocês clicam no ícone, ou seja, quando vocês querem que um programa seja executado, quando você clica no ícone, o processador ele vai ser interrompido para informar que existe uma nova tarefa que vai estar inicializando. Para isso, ele precisa pegar na minha memória secundária a informação, o código daquele programa, colocar na minha memória RAM, executar aquilo dali, um pequeno código, um pequeno trecho dele até você visualizar, até ter essa interação com o usuário, certo? E no meio dessa interação, além de acessar todos os tipos de memória, o processador ainda tem que acessar vários dispositivos, como o dispositivo da tela, certo? E se ele precisar de outro tipo de informação, também o teclado ou o mouse. E como é que funciona quando dois programas estão executando ao mesmo tempo? Quando vocês estão, como deu exemplo, escrevendo um artigo e está na internet baixando alguma coisa, e ao mesmo tempo que eu estou escutando uma música. Então, como é que eu permito isso? Se eu tiver apenas um único processador, o que vai acontecer? Não existe essa possibilidade de execução em paralela com um único processador. O que acontece é um pseudo-paralelismo. Pseudo-paralelismo por quê? Ele vai executar um pedacinho de uma aplicação, aí abandona aquela aplicação, executa um pedacinho de outra aplicação, abandona. Depois mais um pedacinho da terceira aplicação e abandona, e vai voltando, fazendo esse ciclo de pedacinho em pedacinho de cada uma dessas aplicações. Vocês não conseguem perceber que você não está trabalhando com todos os três ao mesmo tempo, ou todos os N ao mesmo tempo, certo? É isso que o sistema operacional faz, ele consegue gerenciar a quantidade de software e os hardwares disponíveis, certo? Para permitir a melhor interação com o usuário. E o que é que ocorre quando com o mapeamento de discos? Ou seja, eu tenho um HD que está instalado, ele sabe que vai pegar os programas dele, mas daqui a pouco eu adicionei um HD externo e uma pendrive. Como ele sabe que teve outros discos sendo acionados, tá? Outras unidades de memória para obter arquivos e programas. Então, o sistema operacional também é responsável por isso. E pela organização. Se vocês têm aquela visualização relativamente conhecida do Explorer, aquela organização precisa ser feita pelo sistema operacional. E é a forma de visualização também. E se dois programas quiserem usar o mesmo recurso? Como é que vai ser feito? Por exemplo, os dois programas estão querendo apresentar informação na tela ao mesmo tempo.
Se você está com um único programa como a visualização em first ground na frente, então só um deles vai utilizar, enquanto o outro vai esperar a sua vez. A mesma coisa com impressora. Quando eu mando alguma coisa para imprimir, ele sempre fica numa fila, né? Não sei se vocês já perceberam, mas ele fica sempre numa fila esperando que o primeiro finalize para ele colocar, para ele ser executado, tá? Então, é mais ou menos isso que ocorre quando o recurso, ele não pode ser compartilhado ao mesmo tempo pelos programas, certo? Ele precisa aguardar. Diferente, por exemplo, da tela, quando eu posso ter mais de uma tela sendo apresentada ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu tenho os softwares utilizando o dispositivo de saída ao mesmo tempo. Estou dividindo ele em partes para apresentar a parte dessa execução. Tá? E se estiverem cooperando em máquinas diferentes interligadas em rede, ou seja, a gente está trabalhando aqui com, por exemplo, o Google Drive, criando um documento, certo? Com 3, 4 pessoas editando ele ao mesmo tempo. Como é que isso acontece? São sistemas operacionais distintos, cada máquina com o seu sistema operacional, utilizando a rede e a informação do computador, do usuário, para trocar esse tipo de informação. Então, por aqui são alguns poucos exemplos, só falei de 6 aqui. Imaginem se nós não tivéssemos o sistema operacional. Não daria basicamente para fazer quase nada, e ele continuaria o computador sendo para poucas pessoas. Okay? Como é que funciona essa ideia da arquitetura desse sistema? Basicamente, eu tenho o hardware, que é na camada mais abaixo, que é a partir daqui que tudo vai funcionar. Eu preciso dele. Sem ele, o software não existe. O software não existe em execução. Ele vai existir lá como uma quantidade de linhas de texto. Não vai ser mais nada do que isso. Certo? O meu sistema operacional, que é o meu núcleo ou supervisor, é ele que vai ser o responsável por esse meio de campo aqui entre os meus programas e o meu hardware. A mesma coisa que a resposta também vai ser apresentada, certo? Então, eu tenho no sistema, fazendo parte ainda do sistema operacional, a interface com o usuário, que é a modo de visualização de vocês, e acima disso, os programas, todos os tipos de programas que vão ser utilizados.